Vamos ver agora o estudo dos polinômios, que está na página 81. Aí nós temos, observe a figura ao lado. Vamos determinar a medida de área total dela. Para isso, vamos calcular a medida de área de cada uma das partes 1, 2 e 3 e somá-las. Observe que nós temos aqui uma figura plana, uma figura plana. E nós queremos calcular a área dessa figura. Mas não existe nenhuma regra, não existe nenhuma fórmula para calcular a área dessa figura toda aqui. Por que não existe? Porque só existe a regra para calcular a área do quadrado, olha, a área do retângulo, certo? Tá aqui, área do quadrado, área do retângulo. Então, o que foi que o autor fez? Ele pegou essa figura e dividiu ela em quadrado e em retângulos. Aí ele tem aqui, olha, essa primeira figura aqui, olha, essa daqui, olha, é um quadrado. Essa outra figura aqui, olha, do ladinho, é um retângulo. E essa figura aqui, número 3, vai ser outro quadrado. Então, nós temos aqui, olha, um quadrado na figura 1, um retângulo na figura 2 e um quadrado na figura 3. Então, ele vai calcular a área de cada um deles e depois vai somá-las. Como é que eu sei qual é o quadrado, qual é o retângulo? Pela medida, olha. Aqui eu tenho a medida x, aqui eu tenho a medida x. Então, aqui forma um quadrado, porque os lados vão ser iguais. Esse lado aqui vai ser igual a esse, e este lado vai ser igual a esse. Forma um quadrado. O retângulo, olha, esse lado aqui de baixo é igual a esse lado aqui de cima. Esse lado do lado, olha, é igual a esse lado aqui, ó. Agora aqui, o quadrado, esse lado aqui, olha, veja, vai ser igual a esse, que esse daqui, ó, é igual a esse, veja, mesma medida, que vai ser igual a esse aqui de cima. Então, aqui vai ser y, aqui também vai ser y, e aqui vai ser y, aqui vai ser x, aqui vai ser x, olha, pronto, tá aí. Aí ele fez a medida. Como é que faz para calcular a área de um quadrado? A área de um quadrado só é você pegar os dois lados e você multiplica os dois lados, olha. Qualquer um dos lados, olha. Tem L, 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 L de lado. A medida eu não sei qual é, represento por L. Aí só eu pegar duas medidas, olha, e multiplicar. L vezes L. Aí eu acho a área do quadrado. Como as letrinhas aqui são iguais, aí eu faço o quê? Eu repito a base como se fosse a potência. Olha. Repito a base, que é L, e vou somar os expoentes. 1 e 1. Então, 1 mais 1, que ficou 2. Então, a área do quadrado é igual a L ao quadrado. Ou seja, um lado elevado a 2. Aqui o retângulo, minha gente. O retângulo é você pegar a base do retângulo vezes a altura dele. Aí você encontra a área. Olha, para encontrar a área, só é multiplicar y vezes x, né, que é a mesma coisa de x vezes y. Olha. É a mesma coisa, certo? Eu multiplico os dois lados diferentes, olha. Certo? Aí eu encontro a área. Aqui também, olha, é base vezes altura. Olha, aqui, base vezes altura para encontrar a área. Como esses dois aqui são iguais, os lados são iguais, aí eu posso somar os expoentes. Eu posso escrever de outra forma, L ao quadrado. Foi feito aqui a mesma coisa, olha. Medida da área 1, a medida da área 1, olha, x e x, né, olha, ficou x ao quadrado. A medida da área 2, x vezes y. A medida da área 2, olha,
x, um lado vezes o outro lado, x vezes y. A medida da área 3, y ao quadrado. Ele pegou esse y vezes esse y, olha, não é isso? A base vezes a altura, que deu y ao quadrado. Medida de área total. Então, a área total, ele somou a área 1, a área 2 e a área 3. Olha, que ficou x ao quadrado, xy e y ao quadrado. A expressão algébrica x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado indica uma adição de monômios não semelhantes. Aqui, uma adição de monômios não semelhantes. Agora aqui o enunciado. Toda expressão que indica um monômio ou uma adição ou subtração de monômios não semelhantes é chamada de polinômio. Cada monômio é chamado de termo do polinômio. Então, isso aqui é um polinômio porque eu tenho uma soma ou subtração de termos que não são semelhantes, que não têm a mesma parte literal. Aí eu tenho aqui, em alguns casos, os polinômios recebem nomes especiais. Monômio que você já viu, binômio ou trinômio. Veja alguns exemplos. Olha, os polinômios, eles podem receber nomes especiais. E os nomes é dado de acordo com o número de termos. Se eu tiver um termo só, o nome vai ser monômio. Se eu tiver 2 termos, o nome vai ser binômio. E aqui está o exemplo de binômio. Olha. Um termo, 2 termos. Um termo, 2 termos. Monômio, a gente já sabe, só tem um termo, veja. Um termo e aqui um termo. Se tiver 3 termos, vai receber o nome de trinômio. Olha, um termo, 2 termos, 3 termos. Outro exemplo, um termo, 2 termos, 3 termos. Mais outro exemplo, um termo, 2 termos, 3 termos. Então, se tiver um termo monômio, 2 termos binômio, 3 termos, forma-se um trinômio. Então, essa é a parte introdutória de polinômios que eu queria explicar para vocês.